Conta também se o Corinthians foi procurado pelo Flamengo em relação a Matheus Bidu. Duas boas notícias relacionadas à parte financeira envolvendo o rubro-negro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians corre risco de perder Bidu para o Flamengo. Especulação que surgiu de uma página que cobre o Corinthians nas últimas horas. Informação dá conta de que o Flamengo entrou em contato após o jogo entre Corinthians e Flamengo no último domingo, na Neoquímica Arena. Esse contato teria sido para aproximar o Flamengo do Matheus Bidu, lateral esquerdo de 26 anos de idade, que vive fase espetacular. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa quarta-feira, entrei em contato com o dirigente do Corinthians e perguntei: vocês foram procurados pelo Flamengo? E a resposta foi: nenhum contato. Se houve alguma conversa, pode ter acontecido entre o Flamengo e representantes do Matheus Bidu. Também liguei para o Washington, que é representante do Bidu, e ele não me retornou. Só para completar, importante cravar que o Corinthians não tem nenhuma intenção em fazer negócio com o Bidu. É quase impossível que o atleta seja vendido para um clube rival do Brasil. Tudo porque o Corinthians tem só 20% do valor de uma venda do Bidu para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, haveria necessidade de o Flamengo oferecer uma compensação financeira muito além do que o Bidu vale para que o negócio para o Corinthians fosse interessante. Só para só para lembrar a você que quando o Bidu é contratado pelo Corinthians em 2023, o Timão adquire só 20% dos direitos econômicos e tinha a possibilidade de aquisição de mais 50%, pagando 5 milhões de reais caso o Bidu estivesse em mais da metade dos jogos naquela temporada. O Bidu não fez um primeiro grande ano, não bateu a meta e o Corinthians acabou não comprando esses 50%. Hoje, o Corinthians tem 20% e os outros 80% são divididos entre o Guarani e o atleta. Bidu que tem 16 jogos no ano, 1 gol e 2 assistências. O interesse do Flamengo por um lateral esquerdo não é novo. Em janeiro houve proposta oficial ao Juninho Capixaba de 3 milhões de euros, Red Bull Bragantino descartou, o Flamengo também fez contato por Caio Henrique, que atua no Mônaco da França. Só para completar o noticiário corintiano, contar que o Timão está na lista dos maiores devedores de impostos municipais de São Paulo. A dívida é de 450 milhões de reais, com o município ocupando a 37ª colocação na lista divulgada nessa semana. O Jockey Clube, famoso em São Paulo, é outro clube que aparece nessa lista com 859 milhões de reais de dívida. O Corinthians vai trazer alguém até o dia 27. Guris, a tendência é que traga um 9, tá? A tendência é que traga um 9. O Arthur Cabral, como eu disse no início da live, é a prioridade. Embora exista um descompasso financeiro em relação ao salário dele, há um plano B. Esse plano B disputou o Campeonato Paulista e foi artilheiro do seu time e não conseguiu avançar no nome. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. Com Nicola, Dorival Júnior vai assumir o São Paulo e o Roger cai, depois você me fala. Silvião, não dá para imaginar que o Roger caia por agora, né? Porque ele foi contratado por causa do executivo de futebol, o Rui Costa. O Rui adora o Roger, ambos são gaúchos, já haviam trabalhado juntos no Grêmio, é uma relação de muita proximidade. Então, para que o Roger caia, há necessidade de muitos resultados ruins. Mas a verdade é que o Roger foi contratado pelo São Paulo, já demitido pelo torcedor. O torcedor, desde o princípio, nunca gostou do trabalho do Roger Machado. As 2 primeiras vitórias nos jogos iniciais deram uma acalmada nos ânimos, mas bastou perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e para o Palmeiras em casa, diante de 55 mil pessoas, para que o barulho todo voltasse, tá? Procede que o Corinthians está tentando a contratação de Robson do Novo Horizontino? Não é o Robson. Não é o Robson, tá? Eu acho que o Marcelo Paz e o Stabile não estão falando a mesma língua. Acho que o Stabile deveria dar mais poder para o Paz. Ele é ótimo profissional. Isso que você está falando faz sentido para mim no episódio André. Eu não consegui entender de que lado o Paz ficou em relação à venda do André, né? E aí a gente tinha o Stabile propenso a vendê-lo, o André pro Milan, e o Dorival decidido a não permitir que ele fosse vendido. E o Dorival faz aquela entrevista bem forte depois da eliminação contra o Novo Horizontino, né? E o Marcelo Paz entendi que ficou no meio do caminho. Não sei se isso acabou gerando algum ruído, mas não me parece ser algo que seja reparado. Acho que é possível essa reparação.
Peraí. Caso o Corinthians não vença o Fluminense, o Dorival será demitido? Wesley, é uma possibilidade. O Dorival tá a perigo. Tá a perigo. Tá na corda bamba e isso tem muito a ver com resultados. São 7 partidas sem vitória, mas também com declarações, tá? Vale a lembrança de que o Dorival não foi o técnico escolhido pelo Stabile. O Stabile assume o Corinthians com o Dorival no comando. Nicola Bidu do Corinthians no Flamengo, eu cheguei a ler essa informação, mas confesso que me surpreendi. Deixa eu mandar mensagem para o empresário dele. Quer ver, ó? Eu troquei outro dia a mensagem com o empresário do Bidu. Quem que era? Aqui, ó. Esse cara que me passou um contato. Washington. Peraí. Washington Gold Sport. Boa noite. Tudo bem por aí? Passando para saber se tem alguma coisa, alguma verdade na informação de que o Flamengo quer o Bidu. Só vale a lembrança de que o Corinthians hoje tem só 20% dos direitos econômicos do Bidu, tá? Vamos lá. Ó, o presidente do Ceará está me respondendo. Presidente, ainda chega reforço até sexta-feira? Falando com 10 pessoas aqui, por isso esse silêncio em alguns momentos da live, tá? Descobri que o Corinthians tem um plano B caso as negociações com Arthur Cabral do Botafogo não avancem. Só é importante frisar que a janela de transferências doméstica se encerra na próxima sexta-feira e o Corinthians tem poucos dias para encontrar alguém que possa se tornar uma sombra de Yuri Alberto. Negociações com Arthur Cabral e Botafogo estagnaram. O Arthur Cabral é o plano A, mas ganha R$1.400.000 por mês. O Botafogo topa cedê-lo por empréstimo, mas exige que o Corinthians assuma com 100% dos vencimentos. O Timão tenta convencer o Botafogo a pagar pelo menos metade do ordenado do jogador. E é nesse contexto que surgiu uma outra alternativa. Posso contar para vocês que o nome do plano B é mantido em sigilo, mas trata-se de um jogador que foi artilheiro do seu time no Campeonato Paulista. Jogador que atua como centroavante, mas também tem características para eventualmente jogar como um ponta. Posso assegurar que não se trata do Maceió, até porque o Maceió não foi artilheiro da Portuguesa no Paulistão e também porque o Maceió não joga como centroavante. Só para completar, registrar que esse atacante, na teoria, chegaria de graça. O Corinthians, tanto nessa negociação em paralelo quanto com Arthur Cabral, não quer gastar dinheiro, mas o que eu escutei é de que esse time paulista com quem o Corinthians negocia só vai aceitar liberar seu atleta se houver uma compensação financeira, empréstimo está descartado. Saideira sobre o Timão. Sócios do Corinthians protocolaram pedido de intervenção judicial para afastar Osmar Stabile. Tudo porque nessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior foi afastado do seu cargo. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, brigaram, andaram se desentendendo e por 115 votos a 15, o Romeu Tuma Júnior foi afastado. A ideia de nomear um interventor pro Corinthians partiu de um grupo de sócios chamado Salvem o Corinthians. Já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira que essa briga interna causaria uma guerra
política sem precedentes. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Falamos do Timão. Peço humildemente para você chegar aqui dando um like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente vai encerrando essa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso canal e até o próximo vídeo. Fui.